parou para pensar que síndico tem um pouquinho de bombeiro, de psicólogo, tá aí para resolver todos os problemas? Síndico, a vida de síndico não é fácil, não. E hoje o Morar 360 vai falar sobre condomínios, que é esse laboratório de pessoas, de trabalhadores, de animais também. E nós vamos conversar com o primeiro síndico profissional de Governador Valadares, que é o Robson Souza. Bem-vindo ao nosso Morar 360. Olá, Cleusane. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Adorei, amei esse convite, né? A gente exerce essa profissão que tem várias facetas, né? E acaba a gente sendo um pouquinho disso tudo aí. E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar sobre isso aí. Robson, é um desafio, né? Você apaga incêndio, faz malabarismo e ainda tem que manter o bom humor. É a inteligência emocional, né? Eu acho que é o capital hoje mais caro de uma empresa, é exatamente a inteligência emocional. E a gente tem que exercê-la o tempo todo. E vale para os dois lados, né? Tanto para o síndico quanto para o morador e também para quem trabalha nos condomínios, né? Que hoje condomínio é uma fonte de receita, um local de trabalho de milhares de pessoas em várias áreas. Sim, de vez em quando a gente dá aula, né, para os colaboradores, como é que se porta em certas situações, né? Como você tirar a primeira pessoa, né? Para poder a coisa acontecer, porque se você também não treinar o profissional, fica uma coisa que toda hora vai contratar e vai demitir. E síndico, ela é uma profissão que está surgindo, ela é praticamente bem recente. E como é que foi você? Trabalhava em que antes para agora ser síndico? E se essa experiência de tarefas anteriores ajudam? Ajudam. Eu trabalhava na Scania, vendia caminhões e ônibus e consórcio, então eu lidava com bastante pessoas. E eu, além de vender, eu era o gestor dessa empresa e também visitava clientes, né? E fazia uma entrega técnica. E minha região era muito grande, era as 4 regiões aqui no meio Valadares. E fui visitando, ia prospectando e isso trouxe o know-how de lidar com pessoas e negócios. E é justamente isso que a profissão de síndico ela requer. Sim, eu sou corretor de imóveis também e isso ajudou bastante, porque o que ocorre? O profissional, o síndico, né? Qual é a função dele realmente? É promover o investimento que aquele proprietário, né, aquele condômino comprou. Então, quando você entende isso, você faz com que esse investidor tenha lucro, né? E aí entra também a questão das pessoas, né? Gerir pessoas é uma arte, né? É uma arte. Realmente. Agora, como é que foi a virada? Sair desse mundo aí de corporativo e entrar no mundo de síndico. O que deu? Como que aconteceu essa virada? Foi através exatamente de um investimento. Eu comprei um apartamento e ninguém queria ser síndico, porque ninguém quer ser síndico. Porque são diversas cobranças de várias áreas e você fica ali meio achatado, né? E aconteceu exatamente por não morar em condomínio que as pessoas começaram a me procurar cada vez mais para poder resolver os problemas, porque as áreas que eu vim, elas me davam know-how para poder seguir isso aí. Eu me lembro que o primeiro apartamento, eu não morava e havia perguntas para mim. E aí, você não mora aqui? Como é que é isso? Como é que funciona? Até então não tinha esse negócio de síndico profissional no Brasil. E aí eu respondia algumas empresas antigas, né? A Mesbla, o dono mora nela, o Banco do Brasil. Então eu sou um gestor. Como eu sou formado em administração, eu entendo que aquele é um CNPJ, uma empresa. Então essa foi a virada de chave. E é um diferencial, né? Porque não estamos falando como a maioria acontece. Eu, por exemplo, comecei como síndica exatamente da mesma forma. Ninguém queria, sobrou, então eu entrei. Hoje já não é mais isso, né? O mercado está mudando, as exigências são diferentes. E aí, nesse ponto, eu quero te perguntar o seguinte: qual que é a diferença do síndico, que hoje o mercado denomina profissional, que somos síndicos externos, do síndico morador, que também é chamado de síndico orgânico, síndico voluntário? Qual que é a diferença? Olha, a diferença que eu acho é o seguinte: uma carrega emoção, o outro carrega razão. A razão sempre prevalece sobre a emoção, porque nós tomamos, às vezes, em algumas situações, a gente toma medidas que a gente não tomaria se você tivesse a razão dentro de si. E a razão, ela é exatamente uma convenção,
ela é uma questão que você entenda um pouco de direito. Então, aí, essa razão, ela entra e é um equilíbrio. Quando você não tem esse equilíbrio, você parte para a emoção porque você não tem esse equilíbrio dentro de você. Então, eu acho que a grande diferença é essa questão de você buscar esse equilíbrio e viver e saber viver em comunidade. Acho que saber viver em comunidade é a coisa mais importante, que é a coletividade. Mas os moradores, hoje o que a gente percebe é que tem muita gente que nunca morou em apartamento e começa a morar. É muito difícil. Como é que você já aconteceu alguma situação engraçada ou surreal nessa sua trajetória? Demais, demais. Por exemplo, as pessoas perguntarem para mim, você sabe com quem você está falando? Né? Essa é clássica. Essa é clássica. Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. E você parar para analisar e falar assim, não, eu não tô escutando isso. Né? É que você trazer aqui a questão do bom senso ali e falar, cara, eu não estou ligando o que você é. Nós estamos aqui dentro do empreendimento e vamos seguir as regras e normas. E aí você entra como um psicólogo, né, num tom amistoso, falando mais baixo, né? E a pessoa acaba entrando naquele ritmo seu, que é o ritmo da lucidez. Aí entra o perfil super-herói, bombeiro, psicólogo, mediador, que, aliás, o síndico mediador hoje é mais do que necessário. Se você for levar a sério tudo que o povo fala, você fica doido. Exatamente. A inteligência emocional, né? Você filtrar o que a pessoa está querendo, por que ela está querendo isso, e se isso encaixa na coletividade, você trazer ela para o mundo real, né? Porque a pessoa, às vezes, ela nunca morou em condomínio, às vezes ela está querendo colocar, por exemplo, quando é um síndico orgânico, ele tem aquele clubezinho dele, ele tem aquela preferência de lado, ou ele tem uma preferência de amigo, e aí acaba atrapalhando a gestão dele. Por quê? Quando ele tiver que punir, quando ele tiver que falar, ele não consegue fazer isso. Esse é um desafio mesmo, inclusive quando misturam as coisas, né? Você acha que o síndico... Uma das dificuldades também que a gente encontra é que acha que o síndico só está ali para falar não. E aí a turminha do contra, porque sempre tem isso, né? Tem a turminha do contra que parece que é até time de futebol. E aí começa, o síndico só sabe falar não e tudo, mas às vezes as pessoas não entendem por que o não. E para falar o não tem que ter jeito? Como é que você acha que tem que ser um síndico? Ele tem que ser mais turrão, ele tem que ser mais moderado? Qual que é o ponto de equilíbrio? Essa palavra que você falou aí sobre o equilíbrio é uma coisa que tem que estar o tempo todo a gente buscando isso aí. Né? Não é que a gente tem esse equilíbrio todo dentro da gente, mas a gente tem que sempre estar buscando. Saber esse ponto, né? É uma linha tênue entre não agir e agir. Agir em excesso. Então, você ter isso dentro de você, realmente você precisa ter um conselho muito bom. Pessoas diversas, né? Por exemplo, uma pessoa que entenda de direito, uma pessoa que entenda de engenharia, uma pessoa que seja um empreendedor. Quando você tem esse time com você, as suas ideias e as ideias do grupo, ela acaba atingindo a maioria. E já teve alguma situação assim absurda, ou que você teve que falar o não, e aí deu BO? Essa sempre acontece. Sempre acontece. A gente tem hora que fala assim, a pessoa não está querendo ouvir o não. E o não, quando você se torna adulto, o não é necessário, né? Quando você é criança, o pai e a mãe, eles sempre falam sim, né? É uma atitude errônea, mas acontece. Mas à medida que você vai virando uma pessoa de mais idade, você tem que entender que a vida são cheias de nãos. E você tem que seguir as regras, né? Porque as regras, ela está inserida o não. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso aqui não é conveniente, né? Então, quando você entende que você virou um adulto, eu acho que se todo mundo entendesse da forma dele ser adulto, isso vai melhorar muito a questão de relacionamento um com o outro. Gente, mas fala sério. A gente acha que a gente só vive para dizer não, né? E um não, às vezes, é doloroso. Mas tem motivo para falar não. Tem coisas que são absurdas. Sim, sim, sim. A gente, outro dia até falei, cara, vou escrever um livro algum dia. Por quê? Tem cada situações inusitadas que a gente não vai comentar aqui, porque
acaba que... Pode contar. Menos conta o milagre, só não conta o santo. Ou, tá valendo. Por exemplo, já teve vez da pessoa colocar 3 cachorros numa casa só e não dava banho no cachorro, né? E o cachorro fazia as suas necessidades e o mau cheiro exalando pelo corredor lá fora. E a pessoa não sentia aquilo. Porque a pessoa, quando fica com os cachorrinhos, né? Eu sou mãe pet, né? Família multiespécie. Então, às vezes, ela acostuma com aquele cheiro e não percebe. E aí entra uma questão que a gente precisa agir com firmeza, porque o síndico ele é o responsável pela segurança, sossego e a higiene, né? Que é a salubridade. E ouvir um não, principalmente quando mexe com os petzinhos da gente, é doloroso. Verdade, Closane. E a pior situação é quando você fala esse não, e esse não ele vira um sinônimo de contra-ataque. No primeiro problema que tiver, eu vou estar lá no grupo de WhatsApp cutucando esse síndico. E aí eu vou no meu vizinho também ali do meu andar e já comento alguma coisa que está acontecendo. E aí, como condomínio não é esse mundo fictício do perfeito, né? Ele é igual nossas vidas, cheia de imperfeições, as pessoas não conseguem lidar com isso. E aí começa uma perseguição, um grupinho, etc. Você me perguntou por que de síndico profissional? Exatamente por causa disso aí. Mas como síndico profissional, você não enfrenta isso, não? A gente enfrenta isso aí, mas de uma forma mais leve, mais branda. A gente não carrega. A pessoa, às vezes, ela está numa discussão de grupo de WhatsApp, coisa que eu não recomendo para condomínio. Mas tem condomínio que já existe o grupo quando eu entrei, né, posteriormente. Eu tento não vencer uma conversa em grupo de WhatsApp. Essa é uma polêmica, inclusive, porque eu, por exemplo, nos meus condomínios, tem grupo de WhatsApp dos quais eu participo. Agora, tem condomínio que eu nem entro. Isso depende muito do perfil, né? Exatamente isso aí. Você entender até onde vai o direito de um e o direito do outro é uma linha bem tênue, né? Então, às vezes, essa pessoa ela vai ultrapassar essa linha. E aí, é ideal que você vá no privado dela, comente, ei, não é bem assim, a situação funciona dessa forma, porque a pessoa já colocou aquilo como pessoal. Isso aí é um caso sério também. O que acontece? Tem muita gente que acha que porque eu falo como síndica moradora, né, que é mais fácil esse relacionamento, as pessoas estão mais próximas, e aí você é amigo daquele morador. Mas no dia que você fala um não para ele, ele vira seu inimigo. Já aconteceu comigo diversas vezes. Eu tento não levar para o coração, né? Mas, assim, é muito complexo isso aí. Você entender que aquele argumento do morador, ele não faz sentido algum. Mas até você adquirir essa maturidade, é só quando você passa de morador para síndico profissional. Porque aí você entende que você está em um empreendimento, ou vários empreendimentos, está num negócio, onde você tem que gerir essa empresa, para essa empresa ter o mínimo de despesa possível e o máximo de receita. Eu digo que ser síndico dói. Dói porque, assim, isso acaba praticamente com a questão emocional. A gente não tem paz, e eles acham que a gente tem que ficar 24 horas, né, à disposição. Aí você perde, às vezes, o prazer de estar com sua família, tem que sair correndo, e o povo não valoriza. Leuzane, você como advogada e como estudante assídua do direito, né, condominial, você tocou num ponto aí bem sério e complexo. Porque as pessoas, às vezes, elas testam você até o limite, né? E manda mensagens fora de horário, né? E querendo que você responda aquilo. Mas se você observar bem, o médico, o que ele faz? Ele marca uma consulta, essa consulta tem X dias de prazo, essa consulta ele levanta o diagnóstico que você tem um problema, depois deixa o diagnóstico, você vai fazer os exames, olha para você ver como é que é moroso. Várias etapas. Várias etapas. E no condomínio, a pessoa quer uma resposta just time. E isso não é o real. Isso é a pessoa querendo viver um mundo perfeito. O mundo perfeito ele só existe no cemitério.
É o pior que ultimamente nem lá, né? Só para quem já foi mesmo, porque quem trabalha está tendo muito problema. Até o coveiro. Então, assim, as pessoas têm que entender que elas têm uma necessidade e que há um tempo para poder solucionar aquilo ali. Há um problema no elevador. Existe uma questão de você levantar o problema, pedir a peça, aprovar, o setor financeiro aprovar essa peça sair do estoque, essa peça ir para o setor de embalar e etc., ela está disponível para poder transportar e chegar até você. Ou seja, por exemplo, eu estou em um supermercado, existe fila para você pegar a sua carne, existe para você pegar o pão, existe várias filas, e você fica ali um certo tempo para poder entregar aquilo ali. E no condomínio as pessoas levam tudo muito à flor da pele. Mas será que... Eu falo o seguinte, nós, como síndicos, nós nos preparamos, lemos, aprendemos, fazendo curso, aperfeiçoamos e tudo. Mas o morador, ele não passa por esse trajeto, ele não tem essa estrada, né? Você acha que, às vezes, tem pessoas que não estão preparadas para morar em condomínio? Sim, existem pessoas que vêm de casa, existem pessoas que vêm de fazendas, ou seja, áreas totalmente livres, né? E ali não, ali é mais complexo que uma cidade. Por quê? Ali tem um regimento que você tem que seguir, tem uma convenção que você tem que seguir, tem os bons costumes que você tem que seguir. E no área aberta, não. No área aberta você não tem tantas regras. Então, uma coisa é o seguinte, eu estou buscando segurança. Como que eu quero buscar uma segurança morando num local que não tem segurança? Correto? Tipo assim, eu moro em condomínio, então eu tenho regras e etc. para poder gerir segurança. E aqui eu não tenho segurança porque eu não tenho regras. Então, essas regras elas foram feitas para poder você ter essa segurança como condômino, entrar, sair, conviver, né? Porque imagina só, eu não tenho regra. Então, a pessoa está ali com parede meia, né? Parede, e você está ali gritando, festa, e o outro lado lá vivendo um luto. Imagina que duas situações desconfortáveis. Falta de empatia, né? Sim. Então, eu percebo muito isso. Eu estou olhando o meu umbigo. O outro que se dane. Só que quando o outro faz a mesma coisa que eu, vou lá no síndico. Verdade, verdade. A gente ter essa maturidade de digerir. Eu não diria certo ou errado, eu diria, para aquele momento ali, eu estou vivendo uma situação próxima à realidade ou estou querendo viver uma história no mundo perfeito? Então, é você entender e gerir isso aí não é fácil, igual você comentou aí anteriormente, que às vezes dá vontade de você, né, até entregar o cargo, né? Isso eu ia até te perguntar, porque a gente vê muita destituição de síndico, né? O morador, ele, por qualquer motivo, inclusive isso é um direito que ele tem, mas o síndico também pode demitir aquele condomínio que não quer seguir as regras, né? Como eu vim de empresa privada, essa questão de demitir o cliente, eu acho muito sensato. Tem aquele cliente que ele reclama demais, né, que é o condomínio antissocial, né, tudo para ele está ruim. E tem aquele cliente que compra e não paga, aquele cliente que ele compra uma coisa e quer devolver. Então, são as mesmas coisas, porém com nomes diferentes. Mas é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o condomínio está falando uma coisa para mim ali, né? E principalmente o inquilino, né? Você quer transformar um condomínio, coloca bastante inquilino. Mas transformar para o bem ou transformar para o mal? Para dificultar a sua vida. É verdade. O inquilino, ele não tem entre aspas, ele não tem muito aquela questão de ser dono, então aquilo ali, aquele patrimônio que está ali, aquela relação que ele tem jurídica direta, ele não tem. Ou seja, o comprometimento dele é menor do que o compromisso, né? É diferente o compromisso do comprometimento. O comprometimento dele é menor. Ele se acha no direito de ter menos comprometimento com aquela comunidade. E isso tudo é perfil também, mas a maioria predominante é exatamente essa. Ele não tem o comprometimento. Para ele é aquilo ali enquanto aquilo está servindo para ele. E pronto. Depois não tem. Agora, a gente que é dono, quando se trata do proprietário,
Não é essa questão de vir ficar quando eu preciso. É um patrimônio que eu construí e que vai ficar por muitos anos. Sim. Ou que eu vou investir e vai valorizar, né? Porque ninguém quer um patrimônio que desvaloriza. E isso é muito difícil quando você falou aí a questão da peça do elevador. É o tal de quando a gente precisa de alguma coisa e leva para a assembleia e o próprio condômino, mas isso está caro, isso não sei o quê. Eu sinto que, às vezes, os moradores, os proprietários, tinham que fazer um curso também. Não é só síndico, não. É assim, é antagônico, né? Esses mesmos moradores vão fazer vai entrar para o apartamento, ele carrega o porcelanato dentro do elevador, ele carrega saco de cimento, ele carrega um mundo de coisas. E isso vai dar algum problema lá na frente, né? É igual você rodar com o carro no asfalto e rodar com o carro no chão, né? São duas manutenções completamente diferentes. E aí, quando esse elevador começa a dar o desgaste, mas em relação ao uso lá atrás, o morador não quer pagar essa conta. Só que aquilo ali é igual um veículo. Você precisa fazer manutenções. Vai chegar um momento que ele vai parar e aí você vai ter que consertá-lo. Só que quando você conserta seu carro, você pode alugar um outro carro. O elevador não tem jeito, que ele é fixo. Você já teve uma situação de quem mora no primeiro andar não quer pagar a manutenção do elevador porque ele não usa o elevador? Eu já ouvi isso aí já de morador falar assim: nossa, eu nem uso o elevador, estou pagando para outro. Eu nem uso o salão de festa, estou pagando para outro. As pessoas não entendem que ela mora em comunidade e que ela responde por tudo aquilo que está dentro do empreendimento, seja ele físico ou jurídico. Eu já vi muito. E, aliás, isso é bem recorrente. Eu presto consultorias e síndicos, eles têm a maior dificuldade para fazer com que o condômino, né, o proprietário, entenda que tudo bem, você não usa o elevador, mas isso faz parte do pacote. É complicado. Porque se não houvesse elevador, não teria o segundo... Não, a lei, né, não permite a partir do quarto andar. Não teria o quarto, o quinto, o sexto, ou não teria, às vezes, a piscina que está lá em cima do empreendimento. Agora isso tá chique, né? É o rooftop, né? Rooftop, que a gente às vezes usa, é piscina, área de lazer lá em cima. Mas eu acho interessante também as outras situações, né? Eu quero que o condomínio fique lindo, mas na hora de você aprovar a taxa de manutenção, ninguém quer. Se aumenta 20 centavos, é aquela briga. E qual que é a percepção, qual que é a dica que você daria? E o que você falaria direto para esses moradores que querem o condomínio impecável, mas não querem enfiar a mão no bolso? Olha, eu falo o seguinte: condomínio bom é aquele condomínio que gasta. Condomínio que gasta, ele está sempre em manutenção. Isso não pesa muito no bolso lá na frente, porque sem a manutenção, uma hora vai ter que parar. Outra coisa que o morador não faz conta e que ela, pelo meu lado de corretor, a gente entende o seguinte: aquele empreendimento, o proprietário comprou por 1 milhão e hoje ele está valendo 3, ou seja, quanto de capital, quanto de ganho ele não teve. Essas questões da pessoa comentar assim: nossa, ano que vem já vai ter taxa de condomínio mais alta. Lógico, é uma previsão orçamentária que precisa ocorrer. Sem essa previsão orçamentária, não existe o condomínio, porque ele vai ficar em déficit. Mas, Robson, você tem visto também muito síndico que, para convencer ou passar de bonzinho, para conquistar os moradores menos informados, eles congelam. A primeira coisa que eles falam é: vou diminuir os custos, ou não vou aumentar a taxa de condomínio. Gente, eu acho isso uma heresia, para ser sincero. Cleuzane, por você enveredar aí pelos caminhos de São Paulo e etc., você deve ver mais coisas do que eu aqui, que estou mais no interior. Eu jamais concordaria com isso. É uma questão de sobrevivência do empreendimento e uma questão também de todos os edifícios que eu já entrei para ser síndico, todos têm o valor venal das unidades, de um ano para o outro, a cada 2 anos, um valor bem interessante daquilo do investimento inicial, desembolso do morador. Mas aí também você é um síndico, o primeiro síndico profissional, né?
aqui da região e você também atende um certo perfil de empreendimento. Eu acredito o seguinte, se você vai fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Então, por isso que eu me enveredei para uma área de alto padrão. Porque você responde civil e criminalmente. Como que você vai ter a irresponsabilidade de não aumentar a taxa? Isso é um tiro no pé, porque você não vai aumentar uma taxa para poder se candidatar ou se manter no cargo, porém você corre um risco jurídico devido às má manutenções que você tem. E no meu escritório são mais 3 pessoas, e essas 3 pessoas, elas exigem alguns programas que elas têm que seguir. São manutenções que têm o período para poder ocorrer ali. E eles têm que seguir aquele período ali. Então, muitas das vezes, o morador está falando assim, a taxa está subindo. Ela está subindo, porque nós temos uma maneira de gerir igual uma empresa. Tem que ter o investimento para poder dar menos problema. Então, muitas vezes, aquele mundo perfeito que a pessoa está vivendo ali, ela também não encara assim, olha, não tem faltado água X meses no condomínio, o elevador não tem parado, né? Então, essa conta aí está nessa situação. Outro dia eu estava em uma conversa com um amigo e a gente estava conversando exatamente sobre isso aí, esse mundo perfeito que as pessoas querem viver. Então, quando você tem essas manutenções, seria preventivas, o que ocorre? Aquele banho, vamos supor que tem uma unidade, um edifício ali, tem 30 unidades. Né? Então, às vezes tem um médico, um dentista, um advogado, ou seja, eles têm uma vida para poder seguir lá fora. E aquela vida ali é o quê? Horários. Né? Ele tem ali 20 minutos a cada cliente, 15 minutos, 10 minutos, ou seja, a sua agenda lotada. Então, se essa pessoa não deixa de tomar banho naquele período e não consiga chegar no serviço, ele já perdeu X cliente. Agora, você imagina 30 pessoas ou 60 por causa do cônjuge. Então, assim, é muito barato a taxa de condomínio em que o prejuízo que esses moradores teriam em consequência de elevador parado, descer por escada, enfim, modificar toda uma agenda por causa de um único banho. Interessante, assim, que às vezes as pessoas não conseguem ampliar o olhar, né? Ela fica presa ali alguns centavos, ou alguns 6, 10, 15, 20 reais, mas elas não conseguem imaginar. Elas, sabe, eu fico intrigada, porque, eu volto a falar, enquanto a gente está buscando qualificar, enxergar, nem sempre você consegue fazer com que aquelas pessoas enxerguem dessa forma. Eu acredito o seguinte, a maravilha esse encontro aqui, o primeiro podcast de Valadares em relação a condomínio, então eu quero te agradecer muito. Essa luta é uma luta árdua que vem acontecendo. Há muito tempo, 2017, a gente fazia reuniões, então eu conheci mais de 100 condomínios em Valadares. Hoje a gente tem um grupo, né, igual você sabe. Aliás, faz parte, né? Sim. E esse programa, ele veio exatamente para poder mostrar como viver em condomínio. Então, é o primeiro, você é o primeiro, né? O primeiro programa voltado para isso. Então, assim, olha que responsabilidade, olha que situação importante, né, de você colocar isso e até a gente poder falar sobre o condomínio. E também mostrar às pessoas como deveria ser um condomínio legal, uma área boa de se viver, né? O Morar 360, ele é justamente isso, para ampliar a questão da habitação. Nos condomínios, principalmente, porque é o que mais cresce. Hoje, as cidades estão menores, não tem espaço, o que vai ter? Prédios, prédios, prédios. E tem prédios que têm mais moradores do que alguns bairros e até distritos. Então, esse olhar, ele é mais do que necessário. Eu agradeço aí, porque realmente a gente caminha junto, você também como presidente da Associação de Síndicos do Leste, tem essa visão, mas que a gente está precisando que outras pessoas, tanto seja morador quanto proprietário, porque o morador ele faz parte dali, né? E, aliás, é interessante que existe até uma coisa que eles nem sempre o síndico sabe a diferença entre o morador e o condômino. Então, explica para nós essa diferença, já começando aí a educar o povo a morar em condomínio. É uma pergunta aí que ela surgiu em 2016 para 2017. Eu comecei em 2015, e aí eu chegava nas reuniões e estava lotado de
inquilinos. E aquilo começou a me incomodar, porque o resultado final da votação vai atrapalhar. Porque condômino não é morador, condômino não é inquilino. Para o inquilino existe a lei do inquilinato. E o condomínio, o CNPJ do condomínio, não tem relação com o inquilino. O inquilino, quem tem relação com ele é a imobiliária. E até a gente entender isso e colocar isso em assembleia, foi difícil, porque as pessoas queriam me enfrentar, falando que ela não poderia votar. E aí começamos a mudar o resultado final, que é mostrar para o condômino que as ações dele, ele ia à assembleia, modifica o seu mundo. Então, assim, a gente começou de uma forma profissional lá atrás, sem saber que existia essa questão de síndico profissional. Mas uma questão de estudar, porque como é diversas áreas, você tem que ser muito bom ou acima da média em diversas áreas. Quando você não tem algumas áreas, aí você tem que, igual eu falei, buscar o conselho e colocar nesse conselho pessoas que têm ideias formadas e que sejam profissionais de excelência naquilo que ela se propõe a fazer. E aí entramos numa questão seguinte, no comprometimento com o condomínio. Porque tem muita gente também que... Eu acho interessante que quando a gente vai comprar um apartamento, nós somos levados, assim, a gente compra ele no todo. Então, é um jardim, a portaria, aquela área, né? Às vezes um pet place, às vezes uma quadra, às vezes uma piscina, uma sauna, Aí você é convidado, você vê tudo. Aí, de repente, quando você vai morar nesse condomínio, você fecha a porta do seu apartamento e acha que o resto não é problema seu. É porque aí entra as despesas, né? Aí a pessoa fala assim, bom, eu queria cortar essas despesas. Aí ela quer, porque isso gera manutenção. E essa manutenção, há um desembolso. E ela não quer ter esse desembolso. Não é manter saída, não. Está morando em condomínio, comprou, é o pacote. E aquilo que eu falo do inquilino. Porque ele entrou, viu maravilhoso, foi morar, né, conta para o amigo dele que eu estou morando em tal condomínio. O condomínio oferece isso, mas ele ali fala, cara, eu não gostaria de pagar mais taxa mais alta. Por isso a importância de separar as votações, né, porque um implica diretamente em morar somente e o outro implica em saúde financeira. Excelente aí essa colocação. E, inclusive, juridicamente falando, uma assembleia que tiver o voto de um inquilino, ela pode ser anulada, né? Eu posso questionar, porque ele não tem direito a voto, salvo se tiver procuração do proprietário. Já teve vez, né, daquele voto Minerva, né? E aí precisar daquele voto Minerva, e sendo que aquele voto que já estaria garantido aquela manutenção, né, um valor mais alto, não ser feita porque aquele inquilino votou. Exatamente o que você está falando aí. Vai ser anulada. Agora eu acho também, sabe, que falta cair a ficha. É um termo mais antigo, mas falta o proprietário ter noção do que ele está comprando, do investimento que ele está fazendo. Porque não é só comprar e deixar para lá e não participo, não estou nem aí. E coloca a decisão que a gente, né, do empreendimento dele na mão de uma pessoa que não tem a mesma visão dele, ou não tem o mesmo compromisso que ele. Leusane, interessantíssima a sua colocação. Eu vou exemplificar aqui de uma forma bem clara isso que você falou aí. Por exemplo, o proprietário compra, o condomínio compra um apartamento. Só que ele vai alugar esse apartamento. Aí ele aluga para uma pessoa que tem uma caminhonete. E a caminhonete não cabe dentro da vaga de garagem. E aí, como ele já assinou esse contrato, que é de 24, acho que hoje é 36 meses, se eu não me engano, e ele tem que morar pelo menos um ano, senão há quebra de contrato, vai ter que pagar multa, isso vira um problema tremendo para o síndico. Por quê? O morador, ele acha que o síndico é obrigado a aumentar a vaga dele, ou quebrar alguma coisa para poder caber o carro dele. Olha que situação que o síndico fica. Por quê? O proprietário, não olhou o tamanho da vaga de garagem, ou se tinha uma coluna dentro da vaga de garagem. Não, e ainda tem outra, né? Às vezes a pessoa já sabe, conhece a garagem, mas vai lá, fica fascinada com o carro, chega com o carro maior do que a garagem, coloca lá o bendito do carro que ultrapassa
os limites, né, da garagem. E aí o outro vai manobrar e dá aquele problema. E ele exatamente quer que o síndico se vira e arruma um outro lugar. E aí, o que faz num caso desse? Olha, nós temos aí condomínio em que a vaga de garagem ela está na saída do elevador. Ou seja, não dá para poder passar o carrinho de compra. E aí, um quer bater o carrinho no carro, Nossa. e o outro só quer guardar o carro. Porém, há casos em que o cara ainda compra o carro maior, ou seja, ele sai da vaga de garagem dele, né, demarcada, e entra também na questão da passagem de pessoas. Muito complexo isso aí, porque o condomínio, as pessoas querem o direito de ir e vir, e o outro alegando que comprou e é um problema do condomínio. Isso aí é tema, né, para o judiciário. E é um tema para um outro podcast só sobre garagem. Agora, conta assim, qual a situação mais bizarra ou mais engraçada que você já presenciou? Você tem quanto tempo mesmo de síndico? 10 anos. 10 anos? A gente nem falava em síndico externo, nem falava em síndico profissional. Eu virei síndico externo desde a primeira eleição, né? Porque eu não morava. E realmente não falava. Eu também não sabia da complexidade que era ser síndico. Hoje eu entendo da complexidade. Muitas vezes você olha um empreendimento, você olha, você tem uma noção de estrutura, mas você não tem uma noção de problemas como, por exemplo, 9 mil metros, 10 mil metros de construção. Ou seja, quanto de pessoas tem ali dentro, né? Às vezes você tem aí 15 mil metros de construção, como que você vai gerir isso com esse tanto de pessoas morando no mesmo local? Então, assim, tem hora que você assusta, fala assim, cara, que loucura, hein? Como é que eu vou fazer para gerir isso aqui? Ô, Robson, só empreendimentos de alto padrão tem condições de ter um síndico profissional? Não. Eu acho o seguinte, quando você tem uma pessoa que encara o seu problema, entende do seu problema e busca soluções, há um ganho na vida das pessoas, há um ganho no ir e vir das pessoas e há um ganho no patrimônio. Então, assim, o meu modo de enxergar, ele é extremamente financeiro. E tem a questão do perfil também, né? Porque eu vejo que, às vezes, eu sou síndica profissional, né, externa em condomínios e também síndica moradora no meu condomínio. E, às vezes, eu vejo que tem condomínios que não, sei lá, talvez não adaptaria com o síndico externo. Principalmente quando são pessoas aquela comunidade mais juntinha. Eu acho que eles sentem ainda, é igual a questão do porteiro. Eu vou fazer uma analogia meio absurda aqui, Certo. mas tem tudo a ver, tá todo mundo dentro do condomínio. É igual quando você quer substituir a portaria remota ou a virtual pelo porteiro físico. Então, tem gente que não se adapta àquilo. Como é que eu vejo que é um síndico empreendedor? Todos os condomínios que você tem, você leva muito, né, a questão da tecnologia, do avanço, da modernidade. Você já encontrou alguma barreira em algum desses condomínios aí? E qual é o ganho mesmo para esses condomínios que estão mais ligados aí à atualidade? Nossa, é complicado isso aí. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Já descobriram agora. É o ovo. É o ovo? É o ovo. Vamos lá. O seguinte, o síndico profissional, ele consegue digerir situações, igual eu te falei, com a razão. Há condomínios que eu não colocaria a portaria remota. Por exemplo, tem condomínio, eu tenho porteiro que tem 10 anos, 12 anos. Os caras são extremamente técnicos. Eles sabem exatamente onde está tudo no condomínio. Então, ele facilita a sua gestão. Há empreendimentos também que têm idosos. Então, assim, você deixar uma máquina controlar um idoso, apesar que o idoso hoje está com o celular na mão e etc., mas ele tem a questão de andar, um problema que ficar preso no elevador, né? Tem coisas que ele não consegue assimilar. Né? A idade ela vai diminuindo as suas capacidades de reação. Então, assim, você me perguntar se eu colocaria isso ou aquilo outro, depende. Depende de que tipo de empreendimento, que tipo de pessoa, localização. Então, assim, são vários detalhes que você vai perceber se é uma ou se é outra. Você pode até colocar uma outra,
mas você terá problemas com essa uma aqui. Com isso, eu faço analogia com relação às convenções e os regimentos internos. Porque é muito comum a gente ver Ctrl+C, Ctrl+V e não observa justamente a característica do empreendimento, das pessoas, dos moradores. E essas convenções e regimentos internos ultrapassados ou que não respeitam a natureza daquele condomínio é um problema para vocês, para nós, para síndicos? É um problema, porque você facilita a vida do errado, né? O errado está doido ali para achar uma lacuna. E essa lacuna enquadra perfeitamente naquela lacuna. Com isso, prejudica o andamento do condomínio. É importante a gente ter... Agora, tem muito aventureiro também, né? Sendo síndico, e muito aventureiro também fazendo convenção, e muito aventureiro fazendo regimento interno. Nesse laboratório de condomínio, isso é uma bomba, podemos dizer isso? É uma bomba. Vai explodir sempre no colo do síndico, né? Então, o síndico ele tem que entender que se ele buscar um advogado que vai fazer uma convenção ou um regimento ultrapassado, ou um regimento de copiar e colar, ou não buscar atualizar, um advogado atualizado, ele vai administrar uma bomba, porque as decisões dele será toda em cima de uma convenção ultrapassada ou em cima de uma bomba. E aí tem a questão da responsabilidade, né? Porque o condomínio pode ser processado e o síndico também. Nós temos duas responsabilidades aí. Para você poder ver que o cargo de síndico não é tão fácil. Então, o síndico ele tem que estar munido ali de 3 conselheiros, um subsíndico, um advogado. Né? Muitas vezes as pessoas não veem isso como uma receita, né? Mas ter um bom advogado é uma receita, porque você evita os prejuízos. E hoje a complexidade dos empreendimentos, e tanto faz se ele é pequenininho, se ele é grande, se a gente está falando de moradia e que a lei tem que aí, né, te assegurar a segurança, o sossego e a saúde, nós temos também outros profissionais que eventualmente também precisam, né? Como caso aí você vai fazer uma análise predial. Você tem que ter um engenheiro. Então, a questão de condomínio hoje ela está muito complexa, ela está muito grande. E isso está sendo muito difícil para a gente colocar na cabeça das pessoas. Como é que você consegue resolver isso? Olha, a palavra síndico profissional, eu entendo da seguinte forma: é aquela pessoa, aquele ou aquela pessoa que buscou conhecimento, que busca atualização, que busca profissionais diferentes no mercado. Conviver com decisões erradas, é lógico que a gente às vezes convive, né? Um conselheiro que quer daquela forma, né? Por isso que é bom sempre manter um conselho de forma ímpar, né? Para você poder ter uma decisão e ali talvez empatar um voto. E aí buscar uma analogia de você falar, não, isso aqui não é legal, né? Então, assim, cada vez mais tem estudante de direito dentro do condomínio, então ele vai testar você, ele vai testar a sua gestão, né? Então, assim, tá vindo hoje a faculdade, jogando milhares e milhares de advogados do mercado. Então, a pessoa está ali preparada para poder te enfrentar. Muitas vezes, você ter um grupo de WhatsApp é a pior coisa que tem. Tem um condomínio aí em que eu tive que sair porque a pessoa pegava as conversas de WhatsApp e colocava no processo. Aí nós tivemos que travar o WhatsApp para poder não provar do próprio veneno. Porque um ou outro morador, ele extrapola, ele dá arma para aquele ou aquela que tem uma interpretação diferente de que é morar em condomínio. Inclusive, tem uma das alternativas é você fechar o grupo, deixar o grupo da administração só para mandar mensagem. Aí chega aquele do contra e fala assim, não, você fechou que é só você que pode falar, não é mais ninguém. Mas eles não entendem o alcance e a responsabilidade, também as consequências daquela palavra maldita, maldita mesmo, não é nem da forma de falar. Essa palavra maldita, ela tem peso e valor. Realmente, custa caro, né? E pode tanto destruir uma comunidade inteira. Eu acho que desagrega. Desagrega bastante, porque o síndico, às vezes... Eu vejo alguns síndicos orgânicos que são bastante hostilizados. Muitas vezes eles me procuram, né? Eu sirvo meio como psicólogo. Eles vêm contar certas situações. E aí,
quando eu percebo, a situação já passou do enfrentamento e etc. Ela já está numa esfera jurídica, onde eu falo, daqui para frente eu aconselho você a arrumar um advogado, porque o condomínio vai estar em maus lençóis. Essa pessoa, ela está tentando provocar, né, ou a sua destituição ou um dano ao condomínio. Condomínio é um retrato da sociedade, né? Cada um mostra e faz o que é capaz ou o que tem dentro da cabeça dele, vai nas convicções dele. E a gente precisa ser um artista e um profissional bem preparado. Qual seria o seu conselho para quem mora em condomínio, para os proprietários? Olha, eu diria que eleja pessoas que tenham capacidade de gerir, confie nessas pessoas. Muitas vezes você contrata a pessoa e você quer gerenciar o condomínio. E aí os seus erros que você tem, ninguém aponta porque você é um condômino, né, porque o outro não quer entrar em briga com o outro, e você está ultrapassando os limites, né, de regras, porque você não conhece as regras, e acaba tirando o profissional de lado, né, que está contratado para fazer aquilo ali. Então, o condomínio, mesmo que você seja eleito para poder ajudar o síndico, mas que você seja participativo. Porque senão você cai no erro de ser aquele cara, pessoa engessada, em que a sua palavra ela começa e termina. Isso vai dar errado. Em algum momento isso vai dar errado. E para o inquilino? Qual que é a dica? O inquilino, eu digo sempre o seguinte, a gente vai morar em condomínio, eu digo que a pessoa não deveria ser mais proativa, ser uma pessoa que pensa na coletividade e não seja uma pessoa que queira lacrar. A gente está vendo muito pessoas querendo lacrar, né? A gente vê isso no Facebook, a gente vê isso no Instagram, a gente vê isso na vida, né? Esse daquele não leva o desaforo para casa, o que eu penso, o que eu falo tem que valer, né? Essa individualidade. Então a individualidade não vai caber numa coletividade, né? Então essa opinião que eu tenho aqui, ela é minha e não deveria ser encarado como um coletivo. Então, o que eu diria para o inquilino é que ele leia mais. A relação dele no condomínio não é expressiva. Ele está ali para poder seguir as regras. Ele não tem direitos como um condômino. Ele não deve extrapolar. Ele tem o que ele não deve fazer é tentar ir além do que está no poder dele, né? E a gente vê que, às vezes, o inquilino ele quer bater de frente com o síndico, ele quer brigar com o síndico, ele quer falar mais do que o síndico, mais do que o morador, ele dá mais trabalho que o morador. Exatamente isso aí. Ele quer ir para a piscina com mais pessoas, né? Ele quer sempre extrapolar o direito. Ele quer ter mais direito, porque na cabeça dele, eu pago esse condomínio aqui de 7 mil, eu pago esse condomínio aqui de 4 mil, eu pago um valor enorme. Então a sensação dele é que ele tem mais poder que os demais, porque além de pagar aquele valor, ainda tem a soma da taxa de condomínio. Então na cabeça dele ele é o que mais paga. Então ele que deve cobrar mais. É tipo aquele, eu tô pagando, tem isso, né? Tem gente que liga para você e fala, eu estou pagando, você está cumprindo um exercício simples, um exercício primário, que é pagar a taxa de condomínio. Isso não é nenhuma vantagem, não dá poder a ninguém, né? Ninguém. Estou pagando, mas é complicado esse negócio. E para o síndico, qual seria a sua dica, o seu conselho para o síndico? Porque no frigir dos ovos, todos somos síndicos, orgânico ou profissional. Existem as diferenças e a gente costuma cobrar mais do síndico profissional e menos do síndico orgânico, né? Mas o que é um erro? E qual que seria a dica para esses duas situações, síndico morador e síndico externo? Olha, eu diria que ele buscar relações que esteja ligado ao direito condominial, ao mundo condominial, que ele faça cursos, né, que ele encontre com pessoas que têm a capacidade acima dele, porque toda vez que a gente é a soma dos nossos 5 amigos, né? Então, se você está no meio de pessoas que são 5 amigos ali, você pode estar mais abaixo, mas a média ela vai mais para o alto. Então, você acaba tendo umas ideias, ou ouvindo ideias mais inteligentes que a sua. Então, assim, eu diria para esse síndico estar sempre com pessoas de alta capacidade.
Por falar em capacidade, só para a gente encerrar aqui, não dá para desassociar síndico de administradora. É uma outra questão que eu falo, que ou ela derruba o síndico, ou ela mantém o síndico e eleva o síndico. Na sua opinião, quais são as características elementares, fundamentais numa administradora? Eu acho que uma característica que a gente não observa muito em administradoras são a questão de promover o síndico. A administradora, tem administradoras que elas não passam a bola redonda para o síndico, dificulta a vida do síndico, não sabendo ela que ele responde por diversas áreas, né? Não sabendo que ela detém números, por exemplo, né? Que ela poderia mostrar para o síndico que está acontecendo isso aqui, né? Informar o síndico, né? Por exemplo, aquele vazamento de água lá, está tendo numa unidade, o síndico não está vendo, né? Então, assim, a mesma coisa a administradora. Se ela não mostra para o síndico que está acontecendo algum problema na gestão dele, né, porque ela está ali para poder auxiliar o síndico, então ela teria que ser o quê? Parceira desse síndico. E não tirar o time de campo, né, e deixar uma pessoa só na frente de batalha. Mas será que as administradoras estão preparadas? É um capítulo que nós vamos trazer. Inclusive, eu já te convido e vou convidar uma administradora também. Mas da mesma forma que os síndicos, eu percebo isso, da mesma forma que nós estamos estudando, eu vejo que as administradoras não estão acompanhando, nem todas estão acompanhando. Aí, ao invés de ser aquele seu braço direito, ela serve para menos do que isso. Keusane, exatamente isso. Você imagina você estar num condomínio de 100 pessoas. 100, entre aspas, contra uma. E aí vira 100 cérebros contra um cérebro. Então, se você não tem esse suporte, né, técnico, né, se você não tem suporte técnico, você acaba o quê? Ficando à mercê de 100 cabeças. Olha para você ver que coisa injusta. Exatamente isso anteriormente que eu estava querendo dizer. E sua pergunta foi cirúrgica agora, em cima do que eu precisava explanar. E você acha que síndico, vida de síndico é fácil? Vem para cá, então, para você saber como é que é, né, Robson? De vez em quando, eu tenho que tomar um vinho, tenho que tomar, igual eu estou na aula de canto, para poder tirar esse peso das costas, porque tem aquele condômino, né, que ele liga para você fora do horário, tem aquele condômino que cobra coisas que seria do vizinho, né? Então, assim, esse tô pagando que você falou aí antes, né, que você encheu a boca para falar tô pagando, ele realmente tem hora que você fala assim, olha, essa pessoa está excedendo aqui direto. Agora, o difícil é falar para essa pessoa, né? Como é que você vai falar? Ei, você está excedendo. Por quê? Tem coisas que a gente percebe que é da pessoa. Gente, morar em condomínio é muito bom, tem suas vantagens, mas antes de criticar o síndico, ouça o nosso podcast aqui para você ver que síndico é um super-herói também, viu? É um psicólogo, é alguém ali que está para ajudar e não para sacanear, como a maioria diz. A mensagem final, Robson. Olha, tente ser... Outro dia eu estava explicando o seguinte. Nos Estados Unidos, a polícia passa um morador, né, perante a polícia, ele, how are you? How are you doing? What's up, man? Ou seja, ele tem um tratamento diferente com esse policial. E quando esse mesmo morador encontra, né, quando esse cidadão encontra com o bombeiro, ele falta pouco ficar de joelhos. Inclusive, convido até para tomar café na casa dele. A gente tem autoridade, né? O síndico tem uma certa autoridade, mas essa autoridade e o que ele promove à sociedade, as pessoas não enxergam isso. Ele está ali se ausentando da família dele, ele está extremamente no trabalho árduo, ele está ali correndo riscos, né, de decisões e etc., e muitas vezes hostilizado, sendo que as pessoas deveriam que abraçar, porque essa pessoa está defendendo a família dele, que não tem preço, e o imóvel dele, o empreendimento que ele está vivendo ou que ele conquistou e está querendo ter ascensão financeira. Olha para você ver como que é antagônico, como é que é cultural. Fica aí a dica do nosso síndico profissional, aqui Robson. E
Esse foi o Morar 360. Se você tiver alguma ideia, algum caos maluco aí que passou, manda pra gente. Quem sabe o seu assunto pode virar pauta aqui no 360. Foi um papo muito bacana, muito obrigada. Já vamos escalar para outras oportunidades. Muito obrigado pela participação. E você aí, manda sua sugestão também. Venha participar com a gente. Morar 360. É qualidade, é vida, segurança, sossego e síndico bom. Pessoal, grave esse nome aí. Morar 360. Vai ser uma realidade e vai nos ensinar bastante como viver em condomínio. Obrigado você, Cleusane, pelo excelente bate-bola. Tá? Estou disposto a, quando você precisar, estar voltando. E você não deixe de fazer a pergunta para a Cleusane. Você vai nos ajudar a divulgar, a aumentar a capacidade da gente em gerir condomínios. Gente, vamos mudar a nossa história? Vamos construir condomínios diferentes, valorizados? Então fica o compromisso aí. Até a próxima.